Fala aí galera, beleza? Se você acompanhou o Flow há um tempo atrás, lá no seu início, você sabe que eles priorizavam muito pela liberdade. A liberdade de ter uma conversa 100% livre e de poderem falar o que eles quisessem. E na cabeça deles, tudo que eles falavam ali, todos os papos, todas as conversas que eles tinham, não tinha influência nenhuma sobre ninguém. Ou seja, tudo que eles falavam era meio que irrelevante e ninguém se importava. Mas tem muito exemplo que mostra que o Flow não é uma conversa 100% livre, que eles não podem falar o que eles quiserem, e o maior exemplo disso é o Monark. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre como o Flow perdeu a sua liberdade, e também vamos conversar um pouco sobre qual é o futuro do Flow Podcast. Mas antes, meu nome é Vitor Almeida e aqui no meu canal eu falo sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, eu dou minha opinião e se inscreve aí pra você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto. E pra assim você não se sentir um idiota sozinho. Eu tenho certeza absoluta que você conhece o Flow Podcast. Eu tenho certeza que você já viu um corte, já viu um podcast, em algum momento você já consumiu um conteúdo do Flow. Mas se você não faz a menor ideia do que é o Flow, é um programa de podcasts, ou seja, tem os hosts e eles convidam pessoas para conversar. E eles têm uma conversa de bar, uma conversa simples, uma conversa livre. Bom, é isso que eles falam que é o podcast. Foi isso que fez o Flow ficar famoso, o Flow crescer. Ele era 100% livre e era totalmente diferente das coisas que a gente sempre consumiu, que foi a Rede Globo, o SBT. Não, o Flow levava pessoas famosas, pessoas que também apareciam na televisão, mas tinha uma conversa 100% diferente, e isso se conectava muito com a gente. E no início o Flow tinha dois hosts, que eram o Igor 3K e o Monark. Sim, o Monark lá do Minecraft, o Monark que atualmente foi expulso do Flow, por achar que era um cara incancelável, um cara extremamente livre e falar uma merda absurda. Mas esses dois hosts tinham uma química incrível, que fez o podcast crescer. Desde o início, o Flow Podcast tinha um lema: a liberdade. Eles sempre pregavam, cara, isso aqui é um programa livre, isso aqui não é uma entrevista, a gente convida as pessoas para ter uma conversa aberta, uma conversa de boa. E cara, não vamos se prender. A nossa liberdade é o que vai fazer a gente crescer, a nossa liberdade é a coisa que a gente mais preza. Aproveitando o gancho, eu queria deixar claro aqui que o Flow é um programa livre, que a gente fala e convida e conversa com basicamente com o que a gente quiser. Mas eles foram livres, tiveram os papos do jeito que eles quiserem, e isso fez eles crescerem. Isso fez o Flow tomar proporções absurdas e ficar nacionalmente conhecido. Mas, consequentemente, como já era de se esperar, quando eles começaram a ficar muito famosos, eles perderam a coisa mais importante: a liberdade. Ou seja, conforme o Flow cresceu, conforme muita gente foi conhecendo o Flow, muitas pessoas eram atingidas pelo conteúdo deles. Ou seja, qualquer coisa que eles falavam num podcast, numa simples conversa, afetava todo mundo e todo mundo ficava sabendo. Mas como o lema desde o início deles era a liberdade, eles demoraram muito para perceber que eles não eram mais 100% livres e que eles não podiam falar o que eles quisessem. Mas cara, eu quando assisti o Flow, eu sabia, cara, nunca que eles vão conseguir ser 100% livres, ser 100% independentes. Mas só eu não ia conseguir falar isso nunca que a minha mensagem chegaria no Flow. Então o Skylab foi lá, o Skylab avisou eles que aquilo não era uma conversa de bar, que aquilo ali não era uma conversa de botequim e tudo que eles falavam ali atingiam inúmeras pessoas. Mas na época eles nem ligaram, eles não deram a menor bola. Mas aqui não, aqui é um programa... A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Agora a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Tá bom, se eles tivessem ouvido o Skylab, muita coisa poderia ser diferente. O Monark poderia estar aí, eles poderiam ter tido uma proposta totalmente diferente no decorrer do tempo e muitos patrocínios deles ainda estariam no ar. Mas ninguém quis ouvir o Skylab. Obviamente, o objetivo principal do Flow Podcast, assim como qualquer empresa, como qualquer negócio, era o lucro. Mas pelo que eles falavam, o lucro estava aqui. O lucro e a liberdade caminhavam juntos, esses eram os principais objetivos deles. E atualmente,
Eles conseguiram. O Flow é nacionalmente conhecido. Cara, já foi cada figura incrível, cada figura da hora. Tem uma conversa simples, uma conversa leve, uma conversa informal. Sim, o Bolsonaro já foi lá. O nosso atual presidente foi no Flow. Isso é um negócio que eu nunca imaginei. Eles atingiram o objetivo deles. Se tornaram famosos. E hoje em dia, o Flow é nacionalmente conhecido. Mas será que toda essa fama, que todo esse dinheiro valeu a pena, já que eles perderam a principal coisa que eles tanto pregavam? A liberdade? Pra mim, cara, independentemente do tanto de dinheiro que eles arrumam, que, cara, na minha opinião, a equipe atual do Flow arruma muito dinheiro. Mas será que valeu a pena tudo isso, já que eles saíram da proposta inicial e perderam a sua liberdade? Minha opinião, não. Esse canal, eu sei que ele é totalmente diferente do Flow, ele não é um podcast. Eu faço vídeo de opinião, mas foi motivado pelo Flow. Eu tive a ideia de criar esse conteúdo, de me expressar, de dar minha opinião de forma livre com o Flow. E eu não me vejo sendo moldado, sendo preso, sendo obrigado a falar coisas que eu não quero, só pra manter dinheiro, só pra manter o politicamente correto. E eu não tô falando que o Flow, hoje em dia, se mantém politicamente correto, só fala coisas certas. Mas uma coisa é fato, eles não são mais livres da mesma forma que eles eram quando começou. O Flow hoje em dia é muito maior do que ele era lá no começo. Então uma coisa é fato, não dá pra eles serem 100% livres, não dá pra eles terem uma conversa de bar, uma conversa de botequim, assim como as que eles tinham lá no começo. Porque hoje em dia tudo que eles falam atinge muita gente, cara, é num nível absurdo. Mas existe o ônus e o bônus. Por mais que eles perderam a liberdade, eles lucraram muito, eles arrecadaram muito dinheiro. Mas isso me faz questionar, será que valeu a pena ou não? Como todo mundo sabe, hoje em dia o Flow só é apresentado pelo Igor 3K, porque o Monark há um tempinho atrás falou uma merda absurda e teve que ser expulso, teve que ter sua parte removida da empresa. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Que na minha opinião é algo extremamente injusto. E até bom pro Monark, porque eu não vejo o Monark se moldando, o Monark ficando preso e tendo que falar coisas que ele não quer. Que o Flow ele precisa transcender o Monark, né? Ele precisa ser desassociado. E a gente acha que esse é o melhor caminho. Por isso, atualmente, eu sei que o Monark tá 100% feliz, já que ele tá em outra plataforma. Ele não tem muitos patrocínios, ou seja, ele tem uma conversa livre, uma conversa de bar. Assim como a que ele pregava lá no início. Ele tá lá na plataforma dele, com menos relevância, com menos alcance, mas 100% livre. Mas a atual equipe do Flow, o Igor, será que eles estão felizes? Será que eles estão realizados, tendo que se moldar, tendo que se prender e fugindo da proposta inicial deles? A tão boa, a tão incrível liberdade? Eu tô gravando esse vídeo porque esses dias eu parei pra pensar em como deve ser pros caras produzirem conteúdo, pros caras fazerem a conversa deles, pros caras produzirem os episódios do Flow Podcasts, sendo que não tá mais da forma que eles planejavam. Eles não estão mais livres, eles têm que tomar cuidado com o que eles falam. E até a dupla tão carismática, a dupla que se completava, Igor e Monark, não tá mais junta. E eu fiquei me questionando muito se é ruim ou se é bom perder a liberdade, perder o direito de se expressar, de falar as coisas que você quer. Desde que essas coisas não firam ninguém, é muito importante ressaltar isso. A sua liberdade é até o ponto de que você fere a liberdade de outra pessoa. Cara, mas isso é óbvio, eu não vou pregar uma coisa, eu não vou defender uma coisa que atinge, que fere pessoas. A liberdade que eu tô falando nesse vídeo é a liberdade de você ter suas coisas, de você seguir sua vida, mas não ferir ninguém. Eles já entenderam, o Igor falou recentemente num podcast que aquilo não é mais uma conversa de bar, não é uma conversa de botequim. Eu fico muito feliz que ele entendeu isso. Mas será que ele tá feliz fazendo o Flow? Será que ele tá feliz gravando as conversas, gravando o podcast? As entrevistas não. O Flow, desde o início, eu sempre tive isso em mente que não era uma entrevista. Era um papo 100% informal. Ao ponto do Luiz Mesquita, um calistênico, fazer bandeira humana na mesa. Cara, o Flow teve momentos incríveis. Cara, momentos assim que na pandemia me fizeram felizes demais, cara. Foi muito divertido acompanhar aquilo tudo. E perguntar quanto o Xandão aguenta na rosca. E defender o são coisas que estão em extremos opostos. A gente não pode nem colocar uma balança, porque uma coisa é muito mais relevante, uma coisa é muito mais perigosa do que a outra. Quanto é que tu aguenta na rosca? Fica aí o mistério.
Por isso, independentemente do Flow ter relevância, ter liberdade, ter visibilidade, eles têm que ter responsabilidade. E eu não tô acusando, não tô falando que o Flow fala qualquer coisa, que o Flow não tá nem aí pra nada. Mas isso aqui é o que eu penso, é só um recado que eu tô mandando pro Igor. Eu sei, você nunca vai ver esse vídeo. Mas vocês têm que ser muito responsáveis com o que vocês falam. Porque querendo ou não, 4 milhões de inscritos, cara, é muita gente. E a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Porque tudo é capaz de gerar opiniões das pessoas. Seja uma coisa que eu falo numa roda de amigos, seja uma coisa que eu posto num canal com 20 inscritos, ou até no caso do Flow, coisas que eles postam num canal com mais de 4 milhões de inscritos. Tudo isso atinge pessoas, tudo isso faz pessoas questionarem coisas. E isso, cara, pra mim é algo muito bom. Eu adoraria que meu canal tivesse proporções absurdas, que eu tivesse o poder de influenciar pessoas. Mas eu não queria perder minha liberdade e ter que tomar muito cuidado com tudo que eu falo. E a sociedade está no iniciozinho. Cara, a gente está subindo os primeiros degraus para uma liberdade boa. Uma liberdade que todo mundo é respeitado. Que a gente vive numa sociedade com opiniões respeitadas por todo mundo. Conforme o Flow cresce, conforme o Flow vai adquirindo mais relevância, mais importância, eles têm que se moldar mais, eles têm que tomar mais cuidado com o que eles falam. Porque aquilo não é uma simples conversa de bar, uma conversa que não atinge ninguém. O Flow atinge inúmeras pessoas. Cara, então eu tenho pra você uma seguinte pergunta. Qual será o futuro do Flow Podcast? A equipe do Flow, principalmente o Igor e o Monark, que não é mais da equipe do Flow. Cara, o conteúdo de vocês é incrível. Eu adoro assistir os podcasts, os cortes, tudo de vocês. Eu amo o conteúdo de vocês, o trabalho que vocês fizeram na internet, cara, mudou muito, muita coisa. E, cara, parabéns. Do fundo do meu coração, o conteúdo de vocês, cara, é muito da hora. Eu lembro que em 2020, quando eu descobri vocês, cara, eu assisti muito conteúdo, eu conheci a vida dos meus ídolos, eu tive por dentro da vida das pessoas que eu tanto amava, e isso foi muito incrível pra mim. Galera, mas vamos tomar cuidado com o futuro. Eu tenho medo do Flow ser um programa preso, virar o programa tipo de uma emissora, onde tem um papo 100% formal, um papo chato, um papo fechadinho e que ninguém quer ver. Galera, vamos se cuidar, vamos tomar cuidado com o futuro. Que o Flow Podcast ainda é o meu podcast favorito e vocês ainda têm um futuro absurdo aqui na internet. O Flow é outra parada hoje em dia, até pela perda do Monark, até pelo tempo que se passou. A gente em 2020, a gente agora em 2022, 2023, 2024 é outra pessoa. O rumo que o Flow tá tomando, na minha opinião, é muito divertido. Assistir um papo do Igor com Skylab, com o Supla, é da hora, velho. Foi muito divertido tudo que vocês fizeram até agora. Cara, não desanimem, nunca parem com esse trabalho. Galera, bota aí nos comentários se você concorda comigo que conforme a gente vai ficando mais famoso, conforme a gente vai crescendo e atingindo mais pessoas, a gente vai perdendo a liberdade. Mas a gente vai ficar se questionando a vida toda e nunca vai chegar numa resposta de se que vale a pena ou não. Porque por mais que a gente perca a liberdade, a gente vai conquistar dinheiro e a gente precisa de dinheiro para viver. Então comenta aí se você concorda comigo ou se você discorda totalmente, também pode comentar, também pode me xingar. Eu tô deixando aqui um vídeo da hora, um vídeo divertido, um vídeo que vai alegrar o seu dia. Vai, assiste ele. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e eu vou ficando por aqui. Valeu, galera!